Boa noite. Primeiro, gostaria de dar alguns informes aqui da comissão. Nossos colegas de comissão organizadora informam que os ingressos para a festa do EFIS, que acontecerá amanhã, a partir das 22 horas, está ainda à venda. Aqueles interessados podem procurar os colegas de comissão e adquirir seu ingresso quanto antes, ok? O número de ingressos é limitado, então os interessados se apressem para que não aconteça de perder uma vaga na nossa tão falada e querida festa. Bem, vamos agora então para as formalidades. Boa noite, meu nome é Davi Barbosa Ferreira, sou doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação da UFMG e membro da comissão organizadora do 7º EFIS. Gostaria de começar agradecendo aquelas pessoas que tornaram possível a realização deste evento. A CEMIG, pelo apoio financeiro, a Fundep, pela ajuda nas questões burocráticas e especialmente aos companheiros de comissão organizadora, que muito se dedicaram durante esses quase um ano de trabalho. Dando continuidade às atividades desta quinta-feira, tenho a honra de apresentar a todos a nossa quinta e penúltima mesa temática intitulada Mundos em Contato, História e Alteridade. A importância desse tema e a relevância associada a ele é latente. Pensar nesses mundos em contato é, antes de tudo, buscar entender quem somos e como nos formamos enquanto povo e comunidade. As relações de contato estabelecidas, especialmente a partir do século XV e XVI, marcaram a formação da nossa contemporaneidade e compreendê-la é condição sine qua non para todos nós, historiadores ou não. Nesse período, a Europa, a Ásia, a América e a África foram postas em contato. E nesse extenso espaço geográfico, diferentes culturas se tocaram e muitos dos seus elementos se misturaram. Houve um significativo movimento de pessoas, de ideias, de objetos, de valores. Movimento que implicou em misturas, releituras, usos, apropriações, resistências pelos sujeitos históricos que neles se envolveram de alguma forma. Assim, a questão das dinâmicas e confluências culturais envolvendo europeus, índios, africanos e outros povos promoveu e ainda promove intensos debates na academia e reafirmam a relevância da nossa mesa. O problema geral do encontro intercultural e suas consequências tem sido bastante discutido pela historiografia contemporânea, brasileira e estrangeira. Diversas são as possibilidades de se tratar esse tema, e a mesa que aqui se formará há pouco foi pensada visando essa multiplicidade e variedade de leituras e possibilidades. Em linhas gerais, podemos destacar 3 correntes que tratam dessa questão. Em primeiro lugar, os estudos que abordam o termo em termos de aculturação, tais como a escola brasileira dos anos 50 e a escola americana. Em segundo, aqueles que traduzem em termos de hibridismos, mestiçagens, na vertente historiográfica inspirada em autores como Sérgio Gruzinski. E, por fim, aqueles que partem das relações entre estrutura e história, inspirados nos trabalhos de Marshall Sahlins. Embora colocados de maneira bastante sucinta, esses são os principais termos de referência a partir dos quais se pensa hoje a problemática das relações de contato no contexto dos espaços coloniais. Podemos agora nos perguntar de que modo eles são úteis para pensar o tema que aqui nos interessa, o contato entre europeus, índios, africanos e orientais. Ou seja, quais os efeitos do contato entre duas culturas estranhas uma à outra? Quais as possibilidades de se analisar as mudanças culturais decorrentes do contato? Como as culturas em contato produziram leituras, interpretações, sínteses umas às outras? E de que forma esses mundos em contato foram traduzidos e codificados nas fontes, textos, imagens e objetos? Assim, é com muita satisfação que convido para compor a mesa nossos palestrantes. Primeiro, professora Maria de Deus Bates Manso, professora auxiliar no Departamento de História da Universidade de Portugal. Integra vários centros de investigação em Portugal e no Brasil, tais como o Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade de Évora e do Minho, a Rede de Grupo de Pesquisa Escravidão e Mestiçagens do Brasil, da UFMG. Colabora ainda com universidades estrangeiras, especialmente no Brasil, Espanha, Macau e no Japão. Seus trabalhos privilegiam a história do Império Ultramarino Português no âmbito da história religiosa, da mulher, gênero, escravatura e mestiçagens.
Agora gostaria de convidar para compor a mesa o professor Eduardo França Paiva, professor titular do Departamento de História do programa... Professor titular no Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação em História da UFMG, é diretor do Centro de Estudos sobre a Presença Africana no Mundo Moderno, CEPAM. Eduardo é pesquisador do CNPq e líder do grupo de pesquisa Escravidão e Mestiçagens, Trânsitos de Cultura e Globalização dos séculos XV e XIX. Tem vasta produção na área de História da América Portuguesa e conexões com África, América Espanhola e Europa, abordando temas como escravidão, dinâmicas de mestiçagens entre os séculos XVI e XVIII. E por fim, professora Vanicléia Silva Santos, por favor, pode subir a mesa. Referência nos estudos africanistas no Brasil, é professora adjunta de História da África Pré-Colonial do Departamento de História e no Programa de Pós-Graduação em História da UFMG, é coordenadora do Centro de Estudos Africanos e do projeto denominado A Produção, Circulação e Utilização de Marfins Africanos no Espaço Atlântico entre os séculos XV e XIX, da UFMG e da Universidade de Lisboa. Tem vasta experiência, vasta produção sobre o comércio e acervo de marfins, assim como História Atlântica. É membro do Comitê Internacional da Unesco para a elaboração do novo volume de História Geral da África. Dito isso, gostaria de informar como será composta aqui nossas falas. Inicialmente, a professora Maria Manso proferirá sua conferência. Após a professora Maria, passaremos a Eduardo França Paiva e, por fim, a professora Vanicléia Santos. E abriremos depois para perguntas. Cada um dos professores tem 30 minutos de fala. Controlarei o tempo de todos e agradeço a todos a presença e desejo a todos uma boa discussão e um bom debate nessa noite de quinta-feira. Obrigado. Foi feito pela organização deste encontro de pesquisa em História e, em especial, permitam, não é ignorar os restantes organizadores, mas ao André Onofre, a quem conheço há já algum tempo, foi nosso aluno em Évora, que eu conheci na graduação. E desta vez, tenho vindo aqui diversas vezes, já à universidade, mas desta vez foi, de facto, iniciativa deste grupo, que está a organizar o encontro. O meu muito obrigada a todos, é um grande prazer aqui estar. Gosto da universidade, gosto da cidade e, sobretudo, deste intercâmbio cultural. Oxalá que muitos outros alunos vão até Évora e gente de Évora também venha até aqui, que seja um intercâmbio de um lado para o outro. Como o tempo urge e não podemos estar aqui a desperdiçar-nos também que são úteis estas considerações, obviamente, mas para aproveitarmos o tempo, entraria já no meu tema. Mas antes de dar aqui também, claro, cumprimento ao professor Eduardo, é que começou esta cooperação com a Universidade e também a professora Vanicléia, que já conheço também há algum tempo, obviamente. Que sim, e claro, e na plateia há outros alunos que têm passado por Évora também, não vou nomear todos, mas os que aqui estão sabem que me conhecem já há algum tempo e oxalá, como eu estava a dizer, que outros possam de facto ir. O tema que hoje aqui trago, que tem a ver com estes contactos que a Europa, particularmente Portugal, os povos ibéricos, mas neste caso concreto Portugal, estabeleceu com outros continentes, com outras culturas, com outros povos. Eu estou a usar encontro, obviamente que poderíamos usar outros conceitos para abordar esta época da história de Portugal. E vou falar do Oriente, mas como é evidente, o Oriente é muito vasto. Não posso, em 30 minutos, falar de todo o Oriente, porque é um espaço tão heterogéneo, não só em termos de culturas, como geograficamente tão vasto, que aquilo que eu vou aqui fazer é, sobretudo, mostrar alguns quadros do que foi a presença portuguesa
em algumas regiões do Oriente, porque não teríamos tempo para falar em todas elas. E onde aquelas, digamos, as regiões que, a mim, no meu entender, mereceram mais atenção por parte ou da coroa portuguesa ou dos agentes que estavam ao serviço da coroa portuguesa, nomeadamente a Igreja, alguns religiosos que, ao lado da coroa, contribuíram para que se estabelecesse uma presença portuguesa ou, na medida do possível, também introduzir a fé cristã. E, portanto, não vou falar de tudo, apenas irei escolher, como eu disse, alguns quadros. E também quero aqui deixar claro alguma ideia também, é que eu vejo este contacto que se estabeleceu entre a Europa e o Oriente num engrandecimento, num contributo científico do ponto de vista geográfico. E isto tem a ver, e por isso eu trouxe aqui esta primeira apresentação, o mapa medieval, para nós podermos entender, obviamente isto não é branquear aquilo que se passou, todo este processo trouxe violência, sem dúvida nenhuma, violência física, violência cultural, sem dúvida nenhuma, mas se nós olharmos para a geografia desta época, antes dos descobrimentos, e falando da empresa, quando ela começa em 1415, se tivermos em atenção o que era conhecido na Europa até a época, verificamos o salto que se deu passado um século do ponto de vista geográfico. Isto nós temos que ver, atender e vermos que também esta empresa, este contacto, teve essa vertente, digamos, de enriquecimento científico, de circulação de conhecimento, obviamente, para além também do comércio e outros problemas, digamos, que se associaram a este movimento. E nós sabemos que antes desta empresa dos descobrimentos, digamos assim, já havia circulação entre a Europa e o Oriente. Não é com o finais do século XV que este contacto se iniciou. É anterior, eu vou explicar, já havia viagens ao Oriente. Claro que delas não temos, por vezes, o conhecimento que nos permita dizer com segurança se efetivamente essas viagens se fizeram, ou delas não teremos um relato muito fidedigno, porque o olhar, muitas das vezes, se fez sobre essas regiões, um olhar que era, sem dúvida, ocidental, baseado sempre naquela comparação, o que era a Europa e o que era o outro, nem sempre nos pode permitir, por vezes, uma certeza, digamos, tão objetiva como nós podemos pensar, para afirmar ou não se alguns desses europeus que nos escreveram sobre o Oriente antes desta empresa terão estado lá ou não no Oriente e até que ponto, enfim, poderemos, e há muito trabalho ainda a fazer também nesse sentido. E porquê é que não se saía? Isto é, saía-se, como eu disse, algumas viagens isoladas, mas porquê é que muitas das vezes não se saía? Porque a Europa construiu, digamos, sobre o espaço que não era conhecido, construiu muito mito. O mito trouxe o medo. E o medo impediu, digamos assim, muitas das viagens. Daí que fosse difícil iniciar-se este processo, obviamente, por questões tecnológicas também, as embarcações sem dúvida nenhuma, mas também, digamos assim, se amedrontavam com aquilo que poderiam eventualmente encontrar. Tenho um pequenino texto do professor Luís da Fonseca, já professor jubilado da Universidade do Porto, e vemos aqui que muitas das vezes, isto sem dúvida nenhuma, o medo por um lado impedia, mas também sabemos que o desconhecido e tudo aquilo que muitas vezes, digamos, não tinha explicação, também conduzia a que se fizessem as viagens. Isto é, o que é que poderá estar para além daquilo que nós, digamos assim, conhecemos? Olhem para o mapa da Idade Média, os mapa T, e vejam o que é que se conhecia. Nada, e obviamente nem se conhecia uma representação errada, que são os mapas T, obviamente, e agora, se reparar, para nós nos podermos, digamos assim, situar, estávamos a falar de um mapa do século XIV, estamos a falar de um mapa, e tem aqui um mapa do século XVI. Aquilo que nós dizemos já o Império Português, presença portuguesa, digamos, em todos os continentes, já no final do século XVI. Por isso, eu chamei a atenção deste engrandecimento, desta viagem, deste contacto, que eu só irei deter-me no Oriente, para verem que não é só, digamos, a África ou a América ou o Oriente. É vasto, é muito vasto estas viagens, digamos assim, que se foram fazendo. Portanto, daí
tenha, e eu saliento sempre muito o alargamento, uma consequência, digamos assim, dos descobrimentos. E já agora, quero chamar a atenção, temos este mapa, que é o Império Português do século XVI, reparem que é uma linha essencialmente litoral, não é? De presença litoral, baseada em pontos estratégicos, baseado em conquistas, baseado também em negociações, sem dúvida. Isto seria a perspectiva oficial, mas nós sabemos que havia também uma presença que nós dizemos não oficial, aquele Império Sombra, que o Jorge Vinhos falava, que circulava e ia muito para além daquilo que nós podemos ter aqui nesta linha. Ou seja, e até ia para além disto, sem dúvida nenhuma, mas também fiquei com uma ideia. Em muitas destas regiões onde a presença portuguesa, onde o cristianismo estava, nem sempre foi levado, digamos assim, pelos agentes régios. Eram muitas das vezes os missionários, diferentes ordens, que faziam, digamos assim, essa fixação, esse início, digamos assim, que se iria fazer. E há, de facto, regiões, sobretudo no Oriente, que é um puzzle muito mais complexo do que seria a presença portuguesa em África ou na América, é muito mais complexo, muito mais vasto, fazia com que, realmente, muitas das vezes, a presença portuguesa fosse conduzida, amparada por as ordens religiosas que aí se iam também, digamos, estabelecendo. Estou sempre a repetir esta frase, mas é verdade. Charles Boxer, que todos conhecem, obviamente muito antigo, não é novidade nenhuma na historiografia, mas ele diz, em muitas regiões, era um missionário que arrastava o mercador. E porquê? Tinha a ver com a presença que se estabelecia. Sabemos que era muito mais fácil comerciar, estabelecer relações com uma população que já estivesse de alguma maneira familiarizada com o cristianismo, do que chegar ali sem mais nem menos e não haver qualquer contacto, não se saber, eles também nada saberem dos europeus. Porque o desconhecimento é mútuo. Nós não o conhecíamos, mas os outros também não conheciam o português, digamos, que aqui chegava. E sobre as relações que se estabelecerem, esse olhar de admiração, esse olhar, obviamente, ainda que deturpado, de muito sobre as culturas, também ele, relativamente ao português, estabelecia esse olhar, obviamente, e eu falo relativamente ao Oriente, também estabeleciam estas sociedades um olhar de grande inferioridade, até porque há conceitos que servem para classificar os portugueses como alguém muito vil, como alguém também, obviamente, sem cultura, ou melhor, não tinham os padrões culturais destas civilizações. No Oriente, por exemplo, aos portugueses chamarem frangui e outros como sinónimo de quem, de facto, também era desprezível. Portanto, esse olhar está do português para com os outros, mas dos outros também para com o português. E eu tenho aqui uma imagem que gostariam também que olhassem, porque eu estava a dizer, antes da empresa dos descobrimentos portugueses, das descobertas, da expansão, enfim, das conquistas, tudo isso que existiu, havia já cristandades fora da Europa. E havia cristandades no Oriente. Portanto, não é agora que elas vão chegar, ainda que sejam diferentes, obviamente, porque estiveram muito tempo afastadas de Roma. E, portanto, assumiram, digamos assim, um culto diferente, já, digamos, com influências muito, esse cristianismo que aí existia, com influências das culturas locais. E tem aqui uma foto, que são cristãos que não foram feitos no século XV com a chegada dos portugueses, são cristãos do tempo do apóstolo Santo Tomé. São os designados cristãos de Santo Tomé, que é um rito oriental. E são levados, hoje não temos dúvida nenhuma, que durante muito tempo se pensou que era lenda, porque, enfim, como é que se imaginava que estas cristandades, houvesse aqui cristandades, hoje sabemos que não, que o apóstolo Santo Tomé, baseado em trabalhos arqueológicos, é importante também, e a história precisa da arqueologia para muitas vezes compreender outros aspectos, que não temos fontes escritas para muitas vezes se compreender, mas aqui também temos algumas lendas e outros textos que nos dão essas informações. Sabemos que estas cristandades são de facto do tempo de Santo Tomé e que ele esteve na Índia, na parte oriental, na costa de Coromandel, e aí deixou uma cristandade. Mas essa separação e as poucas viagens, ou quase nenhumas, que foram feitas entre Ocidente e Oriente, digamos assim, utilizando estes dois conceitos, durante muito tempo quase não se fizeram ou eram muito esporádicas, eles perderam o contacto com Roma e daí, como eu vos disse, tivessem enverdado com um cristianismo diferente que era Roma. Mas isto fez com que a Europa tentasse contacto.
porque se falava que haveria cristandades. E nós sabemos muito bem que a coroa portuguesa, e não só a coroa portuguesa, procurava efetivamente essas cristandades. Procurava um aliado para estabelecer alianças, para que pudesse vir estabelecer também essa presença comercial e política, obviamente. E que melhor do que um aliado cristão. Agora, o problema era onde eles estavam. Quem eram? Havia, portanto, aquele mito do Prestes João das Índias, estamos a falar das Índias, não é? Que não se sabia muito bem de onde é que era, que isto era um mito, não é? Que depois acabou por ser encontrado e vai ser na Abissínia, mas continuou a ser chamado Prestes João das Índias. Não eram estes cristãos, obviamente. São também cristãos orientais, que existem em África, que também existiam, obviamente, mas neste caso concreto são os cristãos do Malabar, que é a parte sul da Índia, e que estavam divididos por diferentes reinos e de um número significativo, creio eu, que mais de 50 mil cristãos em 17 reinos, que era bastante, os ditos cristãos de Santo Tomé. Portanto, isto para vos dizer que os contactos se irão iniciar no século XV, digamos assim, não são de todo inéditos. É já, de facto, uma continuidade de viagens esporádicas, obviamente, e também onde já havia, de facto, uma presença, digamos, ocidental. E agora, reparem também nesta imagem que eu aqui tenho, para dizer, porque nós também ficamos com a ideia de que não haveria viagens de cá para lá. Podemos pensar que essa tentativa de ir ao encontro do outro partia sempre da Europa para lá e nunca que os outros também pudessem fazer viagens. Enfim, todos os povos faziam as suas viagens, não é verdade? A expansão não é no sentido que nós podemos entender. A expansão no sentido de sair das nossas fronteiras havia, certamente. E nós hoje sabemos que o caso da China, se não fosse por problemas políticos, por grande instabilidade interna que tinha, teria avançado num outro ritmo que não avançou, que acabou depois por suspender todo este projeto, que tem a ver, portanto, com problemas, digamos, internos que tinha que resolver. Porque a Europa também, quando teve problemas internos, e reparem, Portugal não foi por acaso, foi o primeiro país que iniciou este movimento expansionista, e creio eu, se não tivesse tido já uma definição de fronteiras muito antes de Espanha e muito antes de outros povos, certamente também não teria sido pioneiro. Não se vê muito bem a imagem, mas é uma girafa, um chinês a olhar para ela. Isto é de 1415. E não trago aqui por acaso, porque 1415 é a data que os portugueses conquistam Ceuta. Portanto, estamos em duas datas. Esta imagem foi na altura que se comemoraram a chegada do Colombo à América, que uma revista francesa publicou uma série de imagens e publicou este. Reparem, olha, não está muito visível, mas ele está, o chinês, muito admirado a olhar para o animal. Significa que nunca viu, não é dali. Alguém o trouxe. Portanto, havia viagens, havia contacto com outros povos. E, portanto, o animal, lá vai a tal circulação, não é? Como nós trazemos de lá para cá, enfim, eles também teriam, digamos assim, esta circulação. Portanto, também faziam as viagens. Portanto, isto só para dizer que não éramos só nós, e, aliás, quando os portugueses chegam ao Oriente, não é? Chegam, neste caso concreto, falando em termos da Índia, a Calcute, quando o Gama chega a Calcute, sabemos que se vai confrontar com redes já estabelecidas, redes fortíssimas, mais do ponto de vista, obviamente, comercial, mas tínhamos os muçulmanos. Tínhamos também os chineses. Portanto, por aqui, tínhamos já muitos judeus também que por aqui controlavam e comerciavam. Portanto, a rede, dita rede cristã, se assim pudermos dizer, era mais uma. Porque aqui já havia uma mescla, uma miscelânea de muitos povos e que realmente sabem os concorrentes e as grandes dificuldades que Portugal teve que enfrentar no estabelecimento de contactos com o Oriente, nomeadamente a primeira viagem do Vasco da Gama, vai certamente ser dificultada pela influência muçulmana junto ao Samorim de Calcute. E porquê? Não queriam confrontar-se com um novo, digamos, grupo que chegavam para dividirem, obviamente, também toda esta atividade comercial que eles aqui já estabeleciam. Portanto, viagens haviam. E vocês sabem, e já ouviram falar, não para a Índia, mas para a China, supostamente o Marco Polo terá lá estado. Não temos muitas provas, enfim. Já falei-vos também do apóstolo Santo Tomé e outras viagens que foram sendo feitas, das quais muitas vezes, enfim, não temos um registro muito objetivo. Gama, em 1498, quando chega a Calcute, ele não descobre a Índia, como muitas vezes se diz. Não, aquilo que ele vai descrever é o caminho marítimo para a Índia. Vai trazer uma nova rota comercial. Não, como eu disse, não foi fácil, porque se vai confrontar com culturas muito diferentes,
aquelas que os portugueses ainda não estavam habituados, são culturas muito diferentes da África, da costa ocidental africana, e não foi fácil, não só porque talvez não tenha entendido verdadeiramente, e não poderia, porque não havia também contactos, obviamente, não se conhecia muito pouco ou nada destas culturas, e os muçulmanos também, digamos assim, não facilitaram. E de facto vemos logo um litígio ou algum atrito entre portugueses, muçulmanos e também, obviamente, hindus. Portanto, não foi fácil este estabelecimento, esta disputa, digamos assim, daquilo que os portugueses queriam iniciar. Este controle, digamos assim, das especiarias. Chegar diretamente ao centro produtor das especiarias. Porque elas já chegavam, obviamente, algumas delas até a Europa. Mas eram difíceis as viagens, chegavam caras, porque a distância era muita, e agora esta viagem vai permitir que as viagens sejam as viagens sejam mais rápidas e, obviamente, também cheguem mais depressa, digamos assim, à Europa. Portanto, aquilo que Gama inaugura não é o primeiro português a chegar lá, mas inaugura, de facto, uma rota. Mas reparem, na parte ocidental da Índia, Calcute, isto em 1498. Só em 1510 é que Goa, capital do Império, até que é conquistada. E, obviamente, que os portugueses não vão ficar por aqui, embora vão nomear um vice-rei ou um governador, digamos assim, em representação do rei, mas, como eu vos disse e viram no mapa anterior, que a presença portuguesa ou as ordens religiosas vão muito para além. Vão até ao Japão, estão em Timor, Malaca, aquilo que é algumas ilhas da Indonésia, etc, etc, etc. Portanto, não ficam só onde o Gama, digamos, chegou. Não, ou Macau, como estão ali também a ver, digamos assim, Macau. Ultrapassa muito, muito, digamos assim. Aliás, sabemos que o Império Português é um dos mais extensos e também aquele que se prolongou no tempo, muito no tempo. Estou a dizer, ainda hoje há colónias, obviamente, mas, de qualquer maneira, e terminou com a formação da nação do Timor-Leste. Estende-se, digamos, no tempo. Aqui é mais um mapa para ver esta dispersão, e eu estou sempre a dizer isto, mas eu gosto de reafirmar, que também é um dos contributos, espalhar-se a língua portuguesa pelo mundo, tem muito a ver com esta construção do Império Português, disperso e que levou, digamos, não só a religião como a língua para esta região, daí que se fala ou o português, ou crioulos de base portuguesa, ou algumas línguas ainda hoje tenham palavras de origem portuguesa. Tem aqui um mapa para verem a complexidade também disto, é um mapa tirado do Mundo em Movimento de Russell Wood, para verem, enfim, a grande dinâmica, que nós podemos pensar apenas comercial, mas não podemos ver só do ponto de vista comercial, também do ponto de vista cultural, obviamente. Os missionários levavam a fé, a religião, também faziam comércio e os outros, digamos, a mesma coisa também. Tudo isto se levava. E como o tempo, digamos, não é muito, depois desta introdução, para vocês geograficamente verem isto e também terem essa ideia que não começam apenas, estes contactos com o Oriente não começam apenas no final do século XV, vamos ver então algumas formas como os portugueses, através do padroado português, neste caso do Oriente, se foram, digamos assim, introduzindo nestas culturas, os modelos, as formas como se foram introduzindo. Vocês sabem que, isto já deram, certamente, que o rei de Portugal tinha essa obrigação, quando descobria, conquistava, etc., de levar por diante também a evangelização destes povos. Para isso, desde o primeiro momento, as ordens religiosas estiveram sempre presentes. Primeiro os franciscanos, também alguns dominicanos, etc., até porque, daquela que eu vos vou falar um pouco mais, a Companhia de Jesus, ela é posterior. É uma ordem que nasce já em plena era moderna, se assim dividirmos a história, não é? Não é fácil, nem é consensual estas divisões, mas, enfim, vamos pensar nesse sentido. Portanto, surge já no século XVI, digamos, surge num momento já em que todo este processo ultramarino, todo este processo de missionação, de presença portuguesa, já estava em andamento. Portanto, eles não iniciam nada de novo. Agora, o modelo e a forma como irão fazer essa missão é que pode efetivamente ser diferente. Em alguns sítios irão, de facto, exercer pela primeira vez, levar pela primeira vez estas missões.